Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Madame Vintage. E hoje eu vou estar falando nesse vídeo sobre um assunto muito pertinente aos acontecimentos que vêm ocorrendo nessa plataforma. E uma delas é a minha participação em um chat há 3 dias, onde algumas pessoas usaram de ofensas e xingamentos simplesmente por eu expressar minha opinião. Então, diante disso, me veio uma inspiração para trazer um vídeo sobre alguns ensinamentos de Maquiavel sobre a ignorância. Eu costumo fazer uma alusão de Maquiavel com o livro de Eclesiastes. Em alguns pontos, Maquiavel difere muito dos preceitos cristãos. Aliás, o seu pensamento é pragmático e realista, visto também como oposto à moral cristã. E diante disso, eu resolvi trazer esse vídeo falando algumas coisas. Eu vou entrar com um prefácio, sobre Nicolau Maquiavel, que o nome dele é Nicolau Maquiavel. Ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele foi um pensador, escritor e diplomata italiano da era do Renascimento. Ele é conhecido como o pai da ciência política moderna, especialmente por sua obra O Príncipe, que é uma das mais famosas, onde ele defende que o governante deve usar astúcia e, se necessário, a crueldade para manter o poder e garantir a estabilidade do Estado. Até por isso, por essa forma de pensamento de Maquiavel, ele é visto como anticristão. O pensamento de Maquiavel, ele, como eu já disse anteriormente, é pragmático e realista. Totalmente difere, é o oposto, aliás, na verdade, é o oposto à moral cristã. Mas mesmo assim, às vezes eu gosto de fazer algumas alusões entre Maquiavel e o livro de Eclesiastes, porque mesmo que seja dito que a obra dele, a obra dele difere, dos princípios cristãos, indiretamente, inconscientemente, tem muitas coisas ali que batem em algumas coisas. Muitos podem ser contrário ao que eu estou dizendo, mas assim é o que eu penso. Então vamos lá. Segundo Maquiavel, o poder e a percepção pública não caminham necessariamente ao lado da verdade, mas sim da aparência, da conveniência e da manipulação da ignorância. Nós vivemos um tempo hoje que é totalmente de manipulação em todos os sentidos. Nós vemos manipulação nas mídias, na televisão, no comportamento. Então, nós vivemos uma era de manipulação, E é justamente essa ignorância que obriga o sábio a se repetir,
a se justificar, a tentar inutilmente iluminar mentes que já decidiram permanecer à sombra. O que eu quero dizer é o seguinte: a questão da manipulação, nós somos constantemente manipulados e cabe a nós ter um senso mais crítico sobre aquilo que a gente absorve, não simplesmente concordar, simplesmente por ter um grupo maior concordando, então como se você discordasse de algo, então você seria deixado de lado, né? Seria ignorado por não fazer parte daquele grupo, por simplesmente pensar diferente. E nós temos visto muito isso, né? As pessoas falam hoje muito sobre respeito, sobre respeitar o pensamento alheio, mas não é isso na prática, não é isso que nós vemos, né, atualmente. Pelo contrário, quando você começa a expressar um pensamento diferente do coletivo, você é atacado, você é colocado vários adjetivos, xingamentos, você é praticamente massacrado, né? Se você não tiver uma estabilidade mental, você simplesmente é consumido por aquele grupo. Então eu sempre procurei aqui dentro da plataforma agir de uma forma respeitosa com todos, da maneira que eu quero que também me tratem. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. E aí também vai uma questão de educação, brio e tantas coisas mais, né? Porque muitas vezes eu me pergunto, pessoas assim, que se manifestam num chat, com milhares de pessoas ao vivo, vendo o seu comportamento, me faz questionar como é a vida civil desse indivíduo. Mas aí eu não vou entrar mais profundamente nesse assunto. Eu só quero colocar aqui alguns pontos de Maquiavel. E Maquiavel, ele ensina também que governar é lidar com a natureza humana, né? Por isso que eu gosto de Maquiavel, porque ele lida com a natureza humana, como ela é, e não como gostaríamos que fosse. E nessa natureza está o desconforto diante da inteligência. Aí eu vou trazer algo a mais. O que eu tenho percebido ultimamente eu digo em relação a mim e algumas colegas também, que quando você expressa um pouco de inteligência ou intelecto na sua forma de escrever, na sua forma de se expressar, as pessoas veem isso como arrogância, como prepotência, como pessoa soberba. Claro que existem pessoas assim, pessoas que têm um intelecto, inteligência e são totalmente soberbas, né? Se acham melhores do que os outros, mas não podemos medir todas as pessoas na mesma régua. E isso é uma coisa que eu tenho percebido que tem incomodado algumas pessoas, né? Só que o conhecimento hoje nós temos, né? Eu que sou uma pessoa já aí de minha idade, assim dizendo, nós sabemos que hoje há um leque enorme de informação, né? As pessoas têm acesso hoje, coisas que há 30 anos atrás, seria um pouco mais difícil obter tanta informação como nós temos hoje. Basta qualquer um que tiver interesse, né, correr atrás dessa informação, procurar aprender, né? Mas esse tipo de coisa requer muito tempo, requer neurônios e
nem todos têm essa facilidade e interesse também. Bom, esse desconforto da inteligência, né? De pessoas que veem no outro, por serem inteligentes, elas têm um medo da mudança e o desprezo por aquilo que exige raciocínio. E realmente é isso que nós vimos. As pessoas, elas não procuram tentar tirar de alguém que elas veem, que tem um pouco mais de bagagem ou discernimento, sabedoria, elas não procuram tirar para si algum proveito daquilo. Então elas preferem, ao invés de elas procurarem ter um entendimento daquilo, elas vão para o ataque, elas preferem o ataque, elas preferem desprezar aquele conhecimento e aquela sabedoria. Explica-se a quem não quer compreender desperdiçar munição com quem já se fez de surdo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que não adianta você tentar responder, justificar, exemplificar de várias formas, até mesmo desenhando, porque aquela pessoa, ela já fechou a sua mente para o entendimento. Ela tem uma opinião formada e não adianta que, por mais que você tente, você só vai gastar energia com essa pessoa. É por isso que muitas vezes, quando eu estou em chat e pessoas procuram, de alguma forma, com ataques, com provocações, me tirarem do sério, para me tirar do sério, precisa-se de muito, né? Porque isso é um jogo psicológico e eu não caio em qualquer joguinho psicológico, e ainda mais barato, de pessoas nescientes que não procuram usar o seu intelecto, porque todos nós temos intelecto. A nossa mente, ela é uma máquina, né? Nós só precisamos exercitá-la. Então, a estratégia segundo Maquiavel, né, observa, calcula e escolhe com sabedoria quando falar e quando se calar. Então, eu procuro sempre usar desse princípio. Há momentos em que, como já ocorreu aqui, em algumas provocações que me fizeram, eu tive que responder, porque era achei um momento oportuno para estar respondendo àquela pessoa. Não que isso vai se tornar algo recorrente, que eu vou estar sempre respondendo àquela pessoa, não. É necessário, às vezes, a gente se expressar e é necessário a gente se calar, porque tem horas que não vale a pena mesmo responder. Porque há ignorâncias que não merecem resposta, mas sim distância. Então, quando isso ocorre, o melhor é a distância do que ficar naquele círculo vicioso de respostas e provocações, e assim vai indo, né? Bate e volta, assim dizendo. Bom, é isso por hoje. Futuramente, se assim me vier uma inspiração, eu gostaria de fazer um vídeo falando a respeito do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, assim falando. Há muitas lições ali também para lidar com situações e principalmente com inimigos, né? Não que eu tenha inimigos, mas eu tiro muitos preceitos, muitas lições, assim dizendo, né? De obras que eu leio para minha vida.
Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima, se assim Ele permitir. Um grande abraço.